Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney. A nossa unidade curricular é Programação e Desenvolvimento de Sistemas. E o curso é Desenvolvimento de Sistemas, né? Tá ok? Continuação aqui na nossa sequência aqui de aulas, comando if e else. Eu sei que já falamos e já vimos algumas atividades, alguns exercícios aí, alguns códigos sobre if e else. Só que faz parte a gente rever esse conteúdo e passar para vocês. Daí tem atividade também dentro desse conteúdo. A próxima Queria fechar o mic aí. O Júlio. O mic do Júlio tem que fechar aí. Aê. O microfone dos computadores tem que fechar aí. É, Júlio? Beleza, vamos lá então. Vamos dar sequência aí, então. A gente vem falando de if e elif e else, né? Vamos continuar aí agora. Eu acho que é elif agora, né? Pera aí, deixa eu entrar aqui. Ah, era só o microfone do Júlio, só que tava funcionando errado aí. O teu pode deixar se quiser. É, melhorou. Ele não vai escutar barulho de vocês, né? Aí. Salve, Matheus. Tranquilão? Vamos tentar. Aí, Luiz. Luiz, tô com o teu cartão no meu computador aqui, tá? Eu reduzi os arquivos lá, não precisou tudo aquilo lá de gigabytes, não. Acho que tem uns 3, 4 gigas. Então vamos lá. Temos uma missão difícil aí. Nós temos aí 20 minutos aí de aula. Vamos tentar compactar isso aí e tentar absorver melhor, né? Oi, Maria, tudo bem? Então vamos lá. Comandos if e elif. A aula anterior a gente viu o if e else. E agora a gente vai dar sequência aí if e elif, tá? Eu tinha confundido o slide ali, mas a sequência é essa aqui. Então, dentro dos comandos de Python, aí, as condicionais a gente já vem trabalhando já desde o comecinho ali do trimestre, né? E a gente viu lá lógica natural, lógica de programação, lógica formal. A conversão dessas lógicas naturais em lógica de computador, né? Linguagem de programação, a estrutura de script ali, algoritmo ali, para a gente tentar colocar essa ideia de código aí de lógica natural para lógica formal na linguagem de máquina, usando a linguagem de programação Python. E a gente passou por essa série aí, essa maratona, e a gente vem vindo aí construindo algumas questões, né? Alguns conceitos dentro do Python, algumas funções ali importantes. E a gente chegou nas condicionais, não podemos deixar passar batidas as condicionais também, faz parte, é importante. E dentro disso aí, trabalhar exercícios para que a gente possa melhorar, né, a nossa sintaxe, a nossa ideia aqui de construção, a semântica do nosso código, beleza? E depois gerar em vocês aí essa facilidade aí de tanto fazer exercício, a facilidade de produzir tudo que você pensar, tudo que você imaginar, produzir aí código que faça automação aí dentro de programação, né? Essa que é a ideia, transformar aí a nossa vida mais fácil e fazer a automação acontecer em tudo o que a gente precisar de problemas, né? Programação vem para resolver problemas, essa que é a nossa ideia. Então a gente cria soluções através de lógicas, né? Transformando isso aí em códigos, né? De forma organizada, de sintaxe, usando a sintaxe da semântica, usando aí as funções que são necessárias dentro da programação, e nós estamos aí falando de if e elif agora. Comandos if e else, né? A gente viu a aula passada, sintaxe, vimos como que monta ali, como que funciona a sintaxe dela, o corpo, a estrutura dos comandos ali, do código. Colocamos a mão no código, experimentamos ali dentro do VS Code e fizemos ali uns exercícios ali. Agora a gente vai fazer a mesma ideia, dos mesmos comandos, são parecidos, né? Colocando o elif no meio.
Lembra que eu falei para vocês que o if é uma condição C, tudo que for verdadeiro dentro dele ali, do bloco, ele vai ser executado. Lembra? Quem lembra aí me dá um ok aí. Então nós temos o if. Lembra, Luiz? Então tudo que for verdadeiro, né? A gente só vê aqui que é true ou false, né? Então o if aqui só vai verificar isso. Então se for verdadeiro, ele vai executar o bloco embaixo dele, né? O bloco de comando aqui que a gente criar. Beleza? O que vai acontecer? O elif, ele também vai verificar condição verdadeiro. Tá? Então, depois de um if, vai ter um elif, né? O elif, ele vai fazer essa questão também aí de executar blocos toda vez que for verdadeiro, tá? Então, ele vai vir, verificou aqui, vai verificar aqui, e a gente vai usar quantos elifs precisar, tá? Essa que é a ideia aí do elif, tá? Diferente do else, o else ele não tem uma condição específica, né, para ele. Deixa eu apagar aqui. Diferente aqui, ó, turma, do else, que a gente viu também, ele não tem condição dentro dele, né? Ele só faz ao contrário do if, né? Então, se aqui é true, ele vai executar. E se for false, ele não executa e cai para o else, tá? O else é só ao contrário. Sempre vai ser ao contrário do que a gente escreveu, pediu no if e agora no elif, tá ok? Beleza? Aí, Gustavo. Então, bora lá. E do que se trata, então, o if e o elif? Acabei de dar uma introdução para vocês e queria ver de vocês, ouvir de vocês. O que você mais quer dizer para mim aí sobre isso? O que se trata esse comando? Alguém consegue explicar para mim aí? O Júlio. Júlio, consegue explicar para mim aí? A Maria, o Luiz, o Matheus. Só joinha que estou recebendo aqui, mas ninguém está explicando para mim, né? Tá, acabei de dar uma introdução ali. Essa que é a introdução mesmo, né? Do que se trata. Se trata de comandos condicionais que vão verificar condições e várias condições, né? Então nós temos um if verificando uma condição e o elif ali ajudando a verificar outras sequências de condições ali, que a gente vai ver nessa aula aqui agora, tá? Então faz comparação em sequências, cadeia de condições. O elif ele é acionado quando a condição anterior resulta em false, como no else, mas só executa um bloco caso sua própria comparação resulte em true, né? Tá? Então ele tem que resultar em true aqui, em verdadeiro, todas as sequências dele. Tá? Então ao contrário aqui, né? Falso aqui, ele vem vindo, executando aqui, ele não vai executar esse código, ele vai pular para o próximo. O próximo ele vai encontrar um elif, né? Próximo ele vai encontrar um elif aqui. Deixa eu melhorar aqui o meu elif aqui. Então o próximo ele vai encontrar um elif aqui. Se for verdadeiro, ele executa o bloco aqui de baixo. Vai para o próximo bloco. O próximo bloco pode ser um else? Pode, mas pode ser um outro elif. Tá? For verdadeiro aqui também, executa outro bloco. E assim vai até finalizar. E a gente sempre vai finalizar com um else. Tá? Então a gente sempre vai finalizar com um else. Nunca vai finalizar com um elif, tá? Se o elif for falso aqui, ele vai cair no else. Beleza? Tranquilos? Deu para entender mais ou menos ou está difícil? Então nós temos o if, que é o C,
7 for maior que 5, que é verdadeiro isso aqui, vai somar aqui, vamos ver, é um código aqui, né? Vai somar ou vai imprimir na tela. E se for falso isso aqui, né? Daí ele vai pular para os próximos as sequências aqui. Né, Maria? Certo? A estrutura de sintaxe desse código é essa aqui. É essa que a gente estava fazendo aqui. Aqui nós temos uma condição. Então vamos abrir um espaço lá na memória do nosso computador, né? Para fazer a condição. Então nós temos A maior que B. 2 pontos. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o bloco que está embaixo dele. E se ele for falso, ele vai anular essa linha e vai pular para a próxima. Tá ok? Essa que é a ideia aqui. A gente está falando aqui em português, mas é true e false, né? True e false. Beleza? Então aqui se ele verifica que é verdadeiro, ele continua a próxima linha. Se for falso, ele continua a próxima linha. E vai vindo, executando as linhas até, verdadeiro, falso, ele vai verificar até as últimas linhas. E a última linha, se for falso aqui, na verdade, ele vai cair direto para o else. Né? Então, se for falso aqui, ele cai para o else. Se for falso aqui, ele cai para o else. E se for falso aqui, ele cai para a próxima linha. O que o else faz? O else, Luiz, o else aqui, ele é para finalizar o nosso código. Ele é o contrário, né? Ele é ao contrário aqui de tudo que for verdadeiro, né? Então aqui, por exemplo, aqui A maior que B. Então, aqui temos lá um espacinho na nossa memória para guardar. Eu vou guardar 10 aqui, que vai ser digitado, e 5 aqui, que vai ser digitado pelo usuário, ou a gente já declarou essa variável lá no começo. Tá? Então, 10 é maior que 5, verdadeiro. Ele executa a linha de baixo aqui. Mas ele vai precisar executar a próxima linha. Então, ele vai vir para a próxima linha aqui e vai perguntar também a mesma coisa, uma outra condição. Essa condição de baixo aqui, a gente pode verificar outras condições, tipo B é menor que A. Se for verdadeiro, ele vai pular para a próxima linha. E assim por diante. Agora, o que acontece? Se ele cair nessa linha do elif aqui, nessa linha aqui, vamos falar que é essa linha 2, tá? Não é a linha 2 aqui, mas vamos dizer que é a linha 2 aqui. Se ele verifica que aqui é falso, ele vai pular, verificar a próxima linha aqui, que seria a 3, tá? Não é a linha 3 aqui, mas só para te demonstrar como exemplo. Ele vem aqui e verifica também se é verdadeiro ou é falso. É falso também. Ele cai na saída aqui do else, tá? Que aqui não precisa condição nenhuma. Ele é o contrário do falso. Então, ao contrário do falso aqui, ele vai cair aqui e vai fazer o exit do nosso código, né? Se todas as condições aqui não forem verdadeiras, ele vai escrever aqui alguma mensagem na tela lá para o usuário, dizendo que as condições estão erradas e é para ele sair do programa. O programa para, né, Luiz? O programa para, porque assim, a gente tem que ter uma saída, né? Pense lá, dá para a gente simular isso daqui a pouco aqui no VS aqui. Vamos simular isso aqui no VS, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir um código qualquer aqui. Vamos lá. Deixa eu achar um código aqui, um exercício aqui.
A gente vai fazer um exercício ali na aula, daí eu vou mostrar certinho. Vamos continuar aqui com a aula certinho aqui, daí já eu acho que vai dar tempo. Ixi, falta 5 minutos. Não vai dar tempo de eu mostrar aqui. Próximo slide aqui é para fazer o exercício. A gente ia fazer junto. Aqui, ó. Crie um programa que peça para que o usuário informe o número inteiro entre 1 e 7. Imprima domingo, no caso seja 1. Então vamos lá. 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça e assim por diante até chegar no número 7, que é sábado. Caso ele digite um número diferente desse intervalo aí, a gente vai escrever uma mensagem que ele está fora do intervalo dos dias da semana, tá ok? Eu vou colocar esse código aqui para vocês lá, para a gente analisar ele. Deixa eu abrir aqui meu VS Code. E a gente consegue explicar aí o que a Luísa perguntou. Tá aqui o código lá, não sei se você está conseguindo ver. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Vou colocar no VS Code mesmo. Opa. Então nós temos aqui uma variável dia, na linha 12 aqui, que eu vou converter ela, essa entrada aqui de usuário aqui com texto, converter já em número, em inteiro, tá? Então, eu tenho as condições aqui, ó, Luísa. If dia igual a 1, então se o meu dia for igual a 1, se o usuário aqui digitar 1 na tela, deixa eu pegar minha caneta aqui, só um pouquinho. Não sei se vai dar tempo de a gente fazer algum exercício agora, né? Então aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer lá. Às vezes não aparece. Apareceu. Então aqui nós temos a variável, né? Dia. Tá? Então vai guardar essa instrução aqui lá na minha memória do meu computador. Então toda vez que o usuário digitar aqui um número, digitou 1. Beleza. Ele vai verificar aqui a primeira condição. Dia é igual a 1? É verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Então ele vai executar a primeira linha, vai escrever domingo na tela e vai parar, né? Tá? E vai parar. Ele não vai verificar as outras condições. Na verdade, ele vai ficar perguntando, né? Próximo, se vai digitar de novo. Se você digitar 2, ele vai escrever segunda e assim por diante, tá? Se algum desses números aqui, Luísa, for diferente, porque aqui, ó, eu tenho 1 a 7, né? Então eu tenho 1 a 7. Eu tenho 1 a 7 aqui dentro, que eu vou verificar, que está nas condições aqui, ó, desde o if 1, daí tem o elif, o próximo elif, né, 1, elif 2, elif 3, elif 4, elif 5, elif 6, que é a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então ele vai verificar toda essa sequência aqui, tá? Que de 1 a 7. Se o usuário lá na nossa memória, lá, digitar lá, na variável lá, digitar 8, aí que acontece a mágica do else.
O else aqui no final, ele é só caso ao contrário não aconteça a sequência de cima. Para a gente terminar o programa, né? Aqui não tem como o else está errado, né, Luísa? Como você falou. Ou você coloca o else ou você não coloca. Se você não colocar o else, seu programa fica parado. Ele não tem um exit, não sai ali, não tem como saber se terminou, se finalizou ou não. Por que ele não tem como ele dar errado? Porque ele não tem condição dentro dele. Pode ver, ó, todas as outras condicionais aqui tem uma condição, ó. Se dia for igual, se dia for igual a 2. E todas têm a condição se é verdadeiro ou é falso. Tá? Beleza? Então é isso. E aqui é o contrário. Não atendeu aqui essas condições, ele vai sair, né? Como se fosse um exit mesmo. Beleza, turma? Então essa aí é a situação aí que acontece. Não sei se tem mais alguma dúvida aí. Vamos rodar isso aqui para ver? Aqui tem outro código aqui dentro aqui também, né? Ah, não, aqui tá rolando outra coisa. Deixa eu parar aqui. Aí. Beleza. Digite o número inteiro entre 1 a 7 lá. Vou digitar 1. Domingo. E já saiu, né? Tem que apertar F5 de novo. Eu teria que fazer um loop aqui para mim continuar digitando, tá? Então é exatamente isso aí que vai acontecer. Então ele vai verificar linha por linha e vai sair, tá? Se eu digitar alguma coisa errado aqui no código, fora da linha ali de 1 a 7, vou digitar 8, número inválido, ele vai sair também, tá? Então todos os casos aqui a gente não tratou aqui esse código, então ele vai parar. Ele vai verificar 1 e vai parar. Vai verificar 1 e vai parar. Qual que é a condição que a gente vai ver depois, na próxima aula? É o if, é o while. O while e o for. O while e o for vai fazer o laço de repetição. E aí a gente consegue fazer esse programa ficar perguntando mais interativo, tá? Então ele vai ficar, ele não vai sair, ele vai sair por acaso se eu apertar o número 0. Se apertar o número 0 para sair, aperte o número 0 para sair. Aí você aperta o 0 e ele vai sair. Deixa eu ver aqui então, acho que é isso a aula de hoje, turma. Não teve muito tempo de a gente ver nada aqui hoje, né? Queria passar exercício para vocês, mas não vai dar tempo não. Tá, então na sequência desse código que é aqui, o próximo seria o exercício, o desafio, tá? O desafio eu vou deixar para vocês aí, ó. Você só aprende quando tenta fazer por conta própria, certo? Então, vocês vão criar um programa parecido com o que eu falei ali, só que em vez de semanas vai ser o número dos meses. Janeiro, fevereiro, março até dezembro. E os números que compreenderem fora do intervalo ali de 1 a 12, você vai escrever, imprimir na tela, mês inválido. Tá ok? Então é a mesma ideia ali que eu fiz agora dias da semana, só que você vai usar o if e o elif para fazer dias do mês. É dias não, né? Mês do ano. Ok? Beleza? Beleza, meus caros? Posso deixar essa atividade para a próxima aula? Para a gente entregar para a próxima aula? A gente faz junto daí? Combinado? Então fechou. A aula de hoje é isso aí. Muito curta essa aula ainda, é 20 minutos, não dá nem para começar a esquentar. Eu comecei a esquentar aqui e já terminou. Beleza, meus queridos? Essa Maria, né, Luiz? Manda outro para ela aí, tá bom? Galera, aquele abraço, até a próxima.